Olá, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Bruno Cini Scarpato, eu sou psicólogo e hoje eu vou dar aula falando do tema alterações neurocognitivas nas psicoses, mais especificamente na esquizofrenia. Qual é a relevância do tema, né? Já com Emil Kraepelin, era um psiquiatra alemão que começou a definir o quadro de esquizofrenia. Mas lá no início ele chamava a esquizofrenia de demência precoce. Então não é à toa que ele dava esse nome a esse quadro, porque os pacientes já davam sinais de perda cognitiva, ao ponto dele achar que fosse algum tipo de demência, né, um quadro neurodegenerativo que acometia esses pacientes que ficavam internados nos sanatórios da época. O Emil Kraepelin, ele já foi um dos primeiros também que relacionou a doença psiquiátrica esquizofrenia como uma alteração biológica, né, uma causa biológica e que também tivesse fatores genéticos. Então era um estudioso já, uma pessoa com uma boa capacidade de observação ali do paciente e que já percebia que a alteração cognitiva era muito significativo mesmo. Tá? E qual é a relevância atual disso, né? Hoje, em torno de 1% da população tem esquizofrenia, tem um quadro psicótico, mais especificamente a esquizofrenia. Isso é claro que essa porcentagem, essa prevalência vai variar de acordo com o estudo, né? Estudo mundial, tem às vezes estudos específicos de alguma região dos Estados Unidos, da Finlândia, enfim. E desse 1%, desse 1% identificado, cometido pela esquizofrenia, de 40% a 70% também, essa variação de acordo com o estudo, ele apresenta algum prejuízo cognitivo. Quando eu digo prejuízo cognitivo, eu quero dizer que é uma alteração já que é entendida como significativa, então de 40% a 70%, né? Não da população geral, desse 1% aí que tem a esquizofrenia. E quais outras relevâncias, então? Por que dar essa atenção especial? Por que produzir essa aula a respeito da alteração cognitiva, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a esquizofrenia está ali entre as 10 principais causas de perda de anos de vida. Então, são estudos que tentam inferir o quanto a pessoa perde ano de vida por conta do prejuízo que essa doença traz à qualidade de vida dela. A alteração cognitiva também ela tem uma relação bem direta, bem próxima com o desfecho funcional da pessoa. O que é isso, né? O desfecho funcional é como ele desempenha as atividades do dia a dia dele, de trabalho, enfim. A alteração cognitiva tem um impacto forte nisso também. Outro problema que a alteração cognitiva traz esses quadros é que limita muito o aproveitamento da pessoa nos programas de reabilitação psicossocial. Psicossocial, então, é uma reabilitação que tenta compensar as dificuldades da pessoa e melhorar o desempenho dela, o aproveitamento dela nas relações sociais. Então, a alteração cognitiva também vai influenciar o modo como ela se relaciona com as pessoas e a eficácia dos tratamentos voltados a isso. Outra questão é a relação entre as alterações cognitivas e alterações de imagem, alterações estruturais do cérebro ou funcionais. Sabe-se também que, geralmente, quando tende a ter mais alterações cognitivas, ele tende a ter mais alterações nos exames de imagens, é o que os estudos mostram. Aqui, para essa aula, eu escolhi um estudo do Richerberg, que ele é de 2010, relativamente recente, que tenta avaliar o perfil cognitivo na esquizofrenia, fazer um apanhado geral. Então, como vocês podem ver no slide, temos ali vários domínios cognitivos, né, que eu dividi aqui em atenção, funções executivas, memória declarativa, memória de trabalho e assim vai. No gráfico também vocês vão ver que aí eu tenho como uma referência ali o prejuízo médio do indivíduo e que ele está dividido em normal, leve, moderado e grave. E o que são esses números 0, 0,2, 0,4, né? Isso aí é o desvio padrão. Então, é o quanto ele se desvia da média. Então, se ali no gráfico o desvio padrão está 0,0, significa que ele não desviou da média. Então, ele está na média. Então, como vocês vão ver, quanto maior o gráfico, né, maior a barra, quanto mais ela anda ali para o lado direito, é um indicativo de maior prejuízo cognitivo. Em termos estatísticos, a gente entende, eu digo os psicometristas, os estatísticos, entendem que uma alteração que é considerada significativa são aquelas em que tem entre um desvio padrão e meio e 2, um desvio padrão negativo, né? Porque também temos desvio padrão positivo. Tem um consenso matemático que 2 desvios padrões negativos significam um prejuízo grave. Então, para o clínico, para o psiquiatra, enfim, para o profissional de saúde que recebe um relatório de um paciente, vocês vão ver que qualquer alteração acima de um desvio padrão e meio, 2, é bem significativo e deve-se dar uma atenção especial a isso, certo? Como vocês podem ver, temos prejuízos bem acentuados ali na atenção,
atenção e na habilidade intelectual de modo geral. Ah, quer dizer que o paciente com esquizofrenia ele é desprovido de inteligência? Não é bem assim, né? A gente tem casos até famosos, como por exemplo o John Nash, né? O John Forbes Nash, ele chegou a ter, foi prêmio Nobel, né? Era um matemático, tem